Aleluia, Deus é bom demais. E como Deus é bom. Nós sabemos que estamos hoje aqui, transmitindo aqui ao vivo para vocês aqui pelo YouTube. Mas mesmo independente dessa distância natural que há, mas no reino espiritual nós cremos que grandes coisas o Senhor tem feito. E cremos plenamente que a palavra de Deus ela não vai voltar vazia, mas ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que traz alegria para Ele. E essa palavra ela vai ser multiplicada na tua vida, e com certeza essa palavra ela vai ser um refrigério, mas também vai ser direções para que você possa crescer naquilo que Deus quer para você. Porque eu creio plenamente que uma universidade ela pode ensinar a exercer a parte do direito, a administração, a medicina, mas a igreja ela ensina coisas espirituais, coisas que vão trazer crescimento, não apenas nessa vida, mas também no porvir. E a igreja ela é um remédio que o mundo lá fora precisa. A igreja ela tem tudo aquilo que esse mundo lá fora tem necessidade, porque nós temos a paz que excede todo o entendimento, nós temos uma alegria a qual o mundo ele não pode nos dar. Nós temos tudo aquilo que Deus entregou, colocou no nosso coração, e a gente pode transmitir para outras pessoas. E o que é que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse compartilhar um pouco essa noite? Foi justamente com relação à parte de cura. Eu vou falar de uma maneira bem breve, porque eu não vou ter muito tempo para que a gente possa conversar, mas eu queria te explicar de uma maneira bem clara, para que você possa entender qual é a vontade de Deus com relação à cura. E por que que eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque eu tenho visto ultimamente o medo que há assolado na vida das pessoas. Pessoas que não saem mais de casa, pessoas que não sabem mais como conviver com toda a situação. E eu e você, nós fomos ungidos para levar as boas novas do Evangelho, para fazer com que aquilo que era contrário à palavra de Deus não possa acontecer, mas que a palavra de Deus ela seja real na vida das pessoas. Então uma das primeiras coisas que eu queria falar para você é que você entendesse algo com relação à enfermidade, porque tem muitas dúvidas e eu vou falar algumas delas. E a primeira é se a enfermidade, ou seja, a doença, ela se veio da parte de Deus. Porque nós escutamos muitas pessoas dizendo que Deus, para nos ensinar alguma coisa, Ele coloca alguma enfermidade. Mas eu queria que você trouxesse a tua memória de como era lá no Jardim do Éden, de quando Deus criou o homem e a mulher. Se por acaso existia alguma farmácia ou algum hospital para atender algum pronto-socorro, para poder atender a Adão e a Eva, com certeza não tinha. Sabe por que não tinha? Porque a enfermidade, a morte, ela veio através do pecado na vida do homem. Então, se você quer saber se a doença veio da parte de Deus, não, ela não veio. Ela veio justamente por causa do pecado. E por causa do pecado entrou a enfermidade, como também entrou a morte natural e a morte espiritual na vida do homem. Então, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse isso, que a enfermidade ela não vem da parte de Deus. E mais, para reforçar ainda mais, eu queria trazer alguns versículos. O primeiro versículo está lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, que diz assim, presta bem atenção, Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e presta atenção a isso, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós podemos ver aqui que a enfermidade ela é uma opressão, mas que não vem da parte de Deus. Essa opressão ela vem justamente da parte do diabo. Deus ele não coloca algo na minha vida e na tua vida para poder nos ensinar alguma coisa. Com certeza, mas a enfermidade não traz alegria para o nosso Deus, porque eu, como um pai natural, eu não me alegro de ter a vida do meu filho com problemas, de ver ele ou passando fome ou qualquer outra coisa. Eu não fico feliz
em achar que por meu filho estar com câncer, ele vai aprender algo com relação àquilo para a vida dele. Não, amados, Deus ele não precisa das armas do diabo para poder nos ensinar alguma coisa. Na verdade, amados, Deus não trabalha com a morte, Deus não trabalha com a enfermidade. A Bíblia, ela é bem clara naquilo que ela diz. Ela diz que o quê? Que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. E através desse versículo aqui em Atos capítulo 10, no versículo 38, nos mostra claramente que a enfermidade é uma opressão da parte do diabo. Então, amados, eu e você, como filhos de Deus, não devemos nos conformar com a enfermidade, como também devemos nos lembrar que fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, assim como Jesus Cristo, ele foi comissionado pela parte de Deus Pai para destruir as obras do diabo. Eu e você também fomos. Então nós podemos e devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque quando eu vejo alguém enfermo, amados, há compaixão no meu coração. Quando nós nos deparamos com pessoas doentes, nós sabemos, amados, de uma maneira tão clara, que Deus não está ensinando, mas é o diabo roubando. E eu creio que como filhos de Deus, devemos fazer a nossa parte, o nosso papel, que é justamente destruir aquelas opressões que o diabo tem levantado. Então, quando você se deparar com uma pessoa que está enferma, lembre-se que Deus habita dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. E assim como Jesus foi chamado para desfazer as obras do diabo, você também foi. E tem mais um outro versículo que eu queria ler junto com você, para você poder entender ainda nessa parte desse contexto, aonde mostra de uma maneira clara, a palavra de Deus mostra isso de uma maneira bem clara, que enfermidade, ela não veio da parte de Deus. Olha só o que está escrito aqui em Lucas, no capítulo 11, do versículo 14 ao 20, presta bem atenção a isso. Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 20. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ou seja, entre aquelas pessoas que estavam no meio da multidão, elas estavam falando entre si: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo fica deserto. A casa e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós podemos ver aqui, amados, Jesus ele respondendo a uma indagação no meio daquela multidão, aonde as pessoas estavam dizendo em outras palavras de quê? Que Jesus tinha vindo não da parte de Deus, mas sim da parte do diabo, e que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu. E nós podemos ver de uma maneira tão clara o que Jesus disse, de quê? Que ele não faz parte do time do diabo, mas nós podemos ver que ele estava dizendo: olha, se eu faço parte do time do diabo, esse reino ele não vai subsistir, ele vai acabar, porque não fica casa sobre casa. Um reino dividido não subsiste, mas a parte do reino que eu faço é da parte do reino dos céus, do reino de Deus. E o reino a qual eu venho, vem para destruir as obras do diabo. Então, se você achava que enfermidade vinha da parte de Deus, então é bom que você pare e pelo menos estude esses 2 versículos, como vários outros versículos que mostram que Deus, ele não é a favor da morte, ele não é a favor da enfermidade,
que tudo isso, essas mazelas, elas entraram na vida do homem em virtude por causa do pecado. E por causa do pecado, amados, entrou a enfermidade e entrou a morte. Mas Deus deseja que eu e você tenha vida e vida com abundância. E uma outra coisa mais que eu preciso falar para você, esclarecer para você, antes do que Deus colocou realmente no meu coração. Entenda que eu estou trazendo apenas um fundamento de uma maneira rápida, mas que esse fundamento vai servir para você, não apenas para os dias de hoje, mas para toda a tua vida. Porque é algo que é certo, todos os dias nós vamos nos deparar com pessoas enfermas, e todos os dias você vai se lembrar que você foi ungido por Deus para desfazer as obras do diabo. Então a enfermidade, ela pode vir de que forma? Porque, amados, muitas vezes, se eu já sei que enfermidade não vem da parte de Deus, não é Deus me ensinando alguma coisa, então como é que ela pode entrar na vida de uma pessoa, a enfermidade? Tem uma passagem, amados, que ela nos traz um esclarecimento, aonde podemos entender que a enfermidade, uma das portas que pode ser aberta, é através do pecado. Eu creio que vocês se lembram sobre o homem que fazia já 38 anos, que ele estava enfermo sobre uma cama, e que ele estava num tanque de Betesda, onde ele esperava que um anjo descesse do céu e movesse as águas. E quando aquele anjo descia, o primeiro enfermo que entrasse naquele tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade que ele tivesse. E aquele homem fazia tempo que estava esperando, até o dia que Jesus apareceu por ali. E quando Jesus apareceu, perguntou para ele se ele queria ser curado daquela enfermidade. E ele respondeu para Jesus que, em outras palavras, sim, eu desejo, mas toda vez que um anjo mexe a água, sempre um outro enfermo chega antes de mim, e não há ninguém que possa me ajudar. E naquele momento Jesus curou aquele homem, transformou a vida dele, mandou, ordenou que ele se levantasse e levasse a sua cama, e assim ele fez. Mas como era num dia de sábado, os judeus não ficaram satisfeitos com aquilo e começaram a indagar aquele homem que tinha sido curado. Quem era, o que era que tinha acontecido e por que ele estava levando a cama dele, que era um dia de sábado. E aquele homem disse: olha, eu era enfermo, mas eu fui curado, e aquele que me curou disse que era para eu me levantar e levar a minha cama. Mas ele não sabia que era Jesus, porque Jesus, logo quando curou ele, se retirou daquele lugar. Mas com pouco tempo depois, aquele mesmo homem que foi curado se encontrou novamente com Jesus. E presta bem atenção ao que Jesus falou para ele. E isso está escrito aonde? Lá em João, no capítulo 5, no versículo 14, que diz assim: mais tarde, olha só, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, uma das formas, uma das portas que pode ser aberta para que a enfermidade entre na minha vida ou na tua vida, pode ser através do pecado. Então, se a gente tem um conhecimento, porque a palavra assim nos mostra, nós não vamos deixar essa porta aberta. Como também, amados, uma das maneiras que a enfermidade pode chegar à nossa vida é infligindo alguma lei natural. Se eu sei, amados, que eu devo comer de uma maneira correta, por que eu vou passar um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias comendo aquilo que não presta? Nós sabemos, amados, que você todos os dias comer doce, em vez de ter uma alimentação saudável, aquilo vai provocar em você vários tipos de enfermidade. Por causa de quê? Porque você está infligindo alguma lei natural. Se eu estou indo para um determinado local, aonde eu chego ali, e eu pego, amados, entro, por exemplo, num banco, e aquele dia está chuvoso, eu saio, pego chuva, depois vou em outro banco, entro novamente num local onde tem ar-condicionado, aquilo pode me provocar uma gripe? Pode. Então, amados, existem leis naturais que também podem abrir portas para que possa trazer certas enfermidades. Então a gente precisa ter cuidado também com isso, de ter uma alimentação saudável, de poder fazer exercícios, de poder, amado, saber que se eu infligir alguma lei natural, aquilo vai poder me trazer algum dano. Como também uma outra porta, é uma porta que muitas vezes a gente não quer abrir, mas é o diabo que muitas vezes quer abrir.
Porque, amados, deixa eu te falar de uma maneira bem clara, ele é sem vergonha, ele é um cachorro rabugento, que ele não pede licença para querer entrar na vida dos outros. E como a palavra diz, ele só veio para roubar, para matar e destruir. E através da enfermidade, ele rouba a tua alegria, ele rouba o teu dinheiro, ele sacrifica a tua família, porque a família precisa assim, de ter tempo para poder cuidar de uma pessoa enferma. Então, amados, enfermidade, ela não presta para a vida de ninguém. Então o diabo, ele muitas vezes ele não pede licença para poder trazer as suas mazelas, para querer roubar, matar e destruir a tua vida. Então não acha que coronavírus foi Deus que colocou essa enfermidade na terra para poder te ensinar alguma coisa. Não foi o diabo que trouxe algo para poder roubar, matar e destruir a mim e a você. Mas sabe o que é que ele vai conseguir? Nada. Porque o nosso Deus, ele é maior do que o diabo. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida são coisas grandes. Por isso que essa noite Ele está nos vacinando e cuidando da nossa vida, para que a gente não fique parado diante dessas situações, mas que não apenas na minha vida, mas que na vida de todos ao meu redor, eu saiba como me comportar e conduzir a que eles recebam essa cura divina. Porque se Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi apenas para colocar o meu nome no livro da vida, mas foi também para poder restaurar tudo aquilo que o diabo tinha me roubado. E a cura divina, saúde divina, é algo que me pertence, como também pertence também a você. A tua paz pertence a você, a tua alegria pertence a você. E o diabo, ele veio para querer tirar tudo isso. E Deus mandou o seu filho para restaurar, e você ter dias de paz sobre essa terra. Então o diabo também, ele não pede licença para querer colocar a enfermidade em você, mas você vai aceitar? Cabe a mim e a você dizer não, que aqui, diabo, você não pode, porque a verdade já chegou na minha vida. Como também uma outra porta que pode ser aberta para que a enfermidade possa entrar na nossa vida, é justamente através das nossas palavras. Aqui em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você deseja que a tua vida seja uma desgraça, começa a abrir a tua boca e falar o que você não deve. Mas se você deseja usufruir daquilo que Deus diz na sua palavra, então comece a ler a palavra de Deus e colocar ela em prática na tua vida. Fale a palavra, porque muita gente vai chegar junto de você, principalmente nesses dias, e ele vai dizer assim: rapaz, fulano pegou o coronavírus, Beltrano pegou, Cicrano pegou, e tu também vai pegar, porque ninguém vai poder escapar disso. E você, com a tua boca, você vai poder dizer: não, fulano pode ter pego, Beltrano pode ter pego, mas a minha vida é uma vida de saúde plena. Eu vou viver na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu não vou aceitar que essa enfermidade chegue até mim, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, amados, uma outra maneira, como eu estou dizendo, de uma porta aberta para que a enfermidade possa entrar, é com as nossas palavras. Mas Deus está fechando essas portas hoje, para que isso não entre na nossa vida. Então, amados, o que é que pode acontecer para roubar a minha cura? Eu preciso entender algo, amados, que é precioso demais para a minha vida e a tua vida também. Fé é o combustível que Deus usa para fazer com que coisas grandes aconteçam na minha vida e na tua também. O nosso Deus, amados, não é um Deus de brincadeira, mas o nosso Deus, amados, ele não foi criado pelas mãos do homem. Não é um Deus de pedra, um Deus de madeira, mas é um Deus vivo. E um Deus, amados, que assim como mudou a sorte da minha filha, tirando ela de um leito de morte, daquela gripe H1N1, assim é o mesmo Deus que vai mudar a tua vida também. Assim, amados, diga, aquele mesmo Deus que já me curou de tantas enfermidades e me livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, é o mesmo Deus que vai te livrar também nos dias de hoje. Mas é pela fé que Ele age. Então não deixe que incredulidade entre no teu coração. Não fique escutando certos tipos de jornais, porque esses jornais, ele tem trazido mais dano do que benefício.
Ele, em vez de informar, tem trazido desinformação para o povo de Deus. Eu fiquei surpreso essa semana em saber que uma família minha não foi para fazer física, o Pilates, por causa de medo das informações que tinham chegado na vida dela. E uma coisa que eu te pergunto, será que isso é o tipo de vida que Deus deseja para a gente? Que a gente viva como um gatinho no dia de chuva, no canto de uma parede, com medo de que alguma coisa aconteça? Não, amados, Deus nos chamou para ser como leões, de viver uma vida na plenitude, e não termos medo daquilo que o diabo pode levantar contra nós. Então é pela fé que nós vivemos. E o diabo, ele sabe que quando a incredulidade entra no nosso coração, o que é que acontece? Fé não pode agir. Uma determinada rede de televisão, de rede nacional, estava outro dia desse transmitindo como era que fazia para poder entubar as pessoas. Isso era para o quê? Para causar medo, pânico, porque informação é uma coisa. Devemos saber como nos prevenir. Isso é saudável. De não pegar, amados, nas coisas e sair na rua, pegar na maçaneta do carro ou no corrimão, numa escada e passar a mão na boca, nos olhos, no nariz, né? A gente precisa ter esses cuidados, de usar o álcool gel, de usar máscara, mas também, amados, a gente precisa ter o cuidado de não deixar o excesso de mazela que o diabo traz roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque eu vejo a igreja do Senhor, amados, ficando acolhida no canto. Eu vejo a igreja do Senhor, amados, tendo medo de poder se levantar com ousadia e poder anunciar as boas novas. Eu vejo um povo, amados, que muitas vezes ficou acolhido no canto. Porque isso eu falo com prioridade por causa de quê? Porque no começo aconteceu comigo. Eu disse, e agora? O que será de nós? E foi necessário, amados, Deus, Ele me corrigir por várias e várias vezes, por dia após dia, para mostrar, amados, o amor que Ele tinha para com a nossa vida, e que de jeito nenhum Ele nunca, jamais vai nos abandonar. E nós sabemos, amados, que nós tivemos os devidos cuidados, de termos o distanciamento, de lavarmos as nossas mãos. Nós podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer, e nós devemos fazer o que Ele nos chamou para fazer. Então eu e você, amados, como igreja, estamos fazendo o quê? Ficando encurralados pelo que o diabo quer, recebendo notícia de todos os lados, porque, amados, eu já tive várias vezes vontade de sair de grupos do WhatsApp, porque é de manhã, de tarde, de noite. Se lembra de fulana, que era professora de cicrana, está entubado. Se lembra a médica, que tinha lá no outro canto, também está entubado. Se lembra do outro fulano, morreu. E, amados, será que isso também vai acontecer na nossa vida? Eu creio, amados, que pela fé, nós vamos ver os milagres que Deus vai fazer através de mim e através de você. Eu vejo a igreja, amados, como realmente a Bíblia nos diz, como o sal dessa terra e a luz desse mundo. Se nós, amados, como o povo de Deus, não pararmos de orarmos e agirmos à altura daquilo que Deus nos fala, o diabo, ele vai prevalecer. Porque tem coisas, amados, que são inconstitucionais, mas que estão acontecendo no dia de hoje, e nós estamos parados olhando e dizendo, é isso mesmo, nós devemos aceitar tudo isso. Mas a igreja do Senhor, ela não deve ser fechada, porque a igreja do Senhor, amados, ela foi chamada para fazer a diferença, e nós como igreja temos tomado os devidos cuidados, de termos até separações das cadeiras, mas nós como igreja, amados, temos acatado aquilo que temos chegado à nossa porta. E eu e você, nós vamos ficar de braços cruzados e acharmos que tudo é natural e que deve ser assim mesmo? Eu creio que não, amados. Eu creio que o povo de Deus deve tomar as suas devidas posições e com isso vivermos de uma maneira a qual agrada o Senhor. Eu não estou te chamando para ser uma pessoa que viva de qualquer maneira, mas eu te chamo e te exorto a viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo por aí, amados, que você não vai chegar e não vai ter mais os devidos cuidados, por todos os protocolos que tem, mas eu te digo também, que tem coisas, que muitas vezes tem a aparência de cuidado, mas de cuidado por trás não tem nada.
porque eu não consigo compreender a necessidade de ter bares abertos e as igrejas não poderem abrir. Eu não consigo entender isso. E eu não consigo, porque tem coisas que até o meu filho de 10 anos me questiona, de atitudes que foram tomadas, que eu olho para ele e digo, rapaz, se uma criança que tem 10 anos, ele consegue entender que se tira algumas coisas de circulação, vai haver aglomeração, por que outras pessoas não conseguem entender com relação a isso? Então eu e você como igreja, nós precisamos parar de ficarmos acolhidos num canto e de nos levantarmos e com ousadia, chegarmos e ministrarmos cura para aqueles que precisam, porque a incredulidade tem entrado no meio do povo de Deus, e se a incredulidade entra, ela vai nos destruir. E eu creio, amados, que nós não somos uma igreja fria, indiferente, apática a tudo aquilo que está acontecendo, mas nós somos uma igreja quente, aonde o Senhor olha para mim e para você, e Ele consegue ver o amor de Deus, o amor dEle derramado dentro do nosso coração, e esse amor é um amor incondicional, um amor que não mede esforços pela vida do meu próximo, aonde se ele está desempregado, eu com aquilo que eu tenho, eu vou compartilhar com ele, com aquilo que chega às minhas mãos, eu também vou dividir, porque, amados, nós muitas vezes olhamos e dizemos, não, mas se isso aqui não afetou a minha vida, então não é problema meu, se isso aqui não causa alguma coisa para mim, não aperta o meu sapato, então tá bom demais. Não, amados, nós como igreja precisamos tomar posições, e essas posições, elas precisam ser tomadas hoje, e uma delas é não aceitar também que a incredulidade, que algumas redes de televisão, de jornais, de web, na internet, tem colocado, depositado no nosso coração, porque eu queria te mostrar uma passagem, a qual fala com relação a que o próprio Jesus Cristo não andava com os incrédulos. Presta bem atenção a isso, eu queria ler isso para você, está aqui em Marcos, no capítulo 5, do versículo 35 ao versículo 42, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Presta bem atenção a esse versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Eu queria parar só um pouquinho aqui, para você poder entender. Quando Jesus ele disse que nenhuma dessas pessoas mais ele queria que o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João, era porque ele tinha visto já naquele local que havia incredulidade, e aonde há incredulidade, amados, fé não pode agir. Fé, amados, é o combustível de Deus para transformar a minha vida e a tua vida também. O meu trabalho e o teu trabalho é um canto maravilhoso, o qual Deus nos deu para produzirmos tenda e com isso trazer o sustento para a nossa casa. Então é pela fé que nós vamos receber aquilo que Deus deseja para mim e para você. É pela fé que a minha casa vai ser um cantinho dos céus aqui. É pela fé, amados, que a nossa igreja se levanta e vive na autoridade a qual Deus nos comissionou. Então veja bem que Jesus Cristo, depois que viu, quando eles disseram assim, olha, não incomodas mais o mestre, a tua filha já morreu, Jesus ele não deu não deu ouvidos àquelas palavras, e nem permitiu que eles viessem junto com eles, mas somente aos pais, daquela menina, e também a Pedro e os irmãos Tiago e João. Agora vamos continuar lendo, para você ver que Jesus não deseja que pessoas incrédulas andem com ele. E vamos continuar, dizendo assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme.
E veja bem no versículo 40 o que diz: e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Preste bem a isso, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que era justamente Pedro e os irmãos Tiago e João, vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Então nós vemos aqui Jesus por duas ocasiões, em dois momentos, no meio daquela situação, aonde aquela criança já estava morta, não permitindo que os incrédulos estivessem com ele. E nessa segunda parte, nós vemos que quando Jesus falou que aquela menina apenas dormia, eles estavam o quê? Rindo de Jesus. E será, amados, que eu preciso de pessoas junto de mim que riem daquilo que Deus diz para a minha vida? Será que eu preciso de pessoas incrédulas que vão abalar a minha fé, de notícias que vão roubar aquilo que Deus quer para mim e para você? Não, eu preciso de pessoas que me levantem pela fé, que digam: rapaz, Deus, Ele é contigo. O Deus que você serve é o Deus que tem todo o poder. Então continua, persevera, vai em frente, porque a vitória é certa, a vitória é tua. Então, se Jesus, que é o próprio Filho de Deus, como eu e você, não aceitava pessoas incrédulas junto com Ele, eu e você também não devemos aceitar. Porque, amados, milagres e mais milagres vão acontecer na nossa vida. Eu não consigo me dar por satisfeito com uma igreja apática, e uma igreja, amados, que vive de qualquer jeito, e uma igreja que vive pela média. Eu preciso que você entenda que Deus te ungiu, e como Ele te ungiu, você pode, se olhar para o enfermo, Deus, através da tua vida, vai curar aquela pessoa que está enferma. Então não esqueça disso, que você foi ungido por isso. Então eu desejo que você saiba disso essa noite, que sinais vão acompanhar aqueles que creem. Ou seja, Deus não tem estrelas no seu time. A estrela aqui é Jesus Cristo, e todos nós somos coadjuvantes no meio de toda essa situação. Nós estamos participando e somos as pessoas ativas a fazer com que as obras de Deus aconteçam nessa terra. Então, se você olhar e quer saber mais sobre isso, lê o que está escrito em Marcos, no capítulo 16, do versículo 17 e 18. Mas para que você não tenha nenhum trabalho, deixa eu ler para você. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar, preste bem atenção, acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, amados, eu preciso que você esteja sensível a escutar a voz do Espírito Santo, e saber de que, quando você se levanta, através da tua vida, Deus vai fazer coisas grandes. Porque não é apenas hoje que nós precisamos de cura, mas todos os dias da nossa vida. E Deus precisa de mim, precisa de você. Porque se você olhar para as tuas mãos, você vai ver as mãos de Deus aqui nessa terra. Se você olhar para os teus pés, você vai ver os pés de Deus aqui nessa terra. E se você escutar a tua voz, você vai escutar a voz de Deus aqui nessa terra. Então você é um agente de Deus, que está aqui, revoltado contra as obras do diabo. Então, igreja do Senhor, é tempo de nos levantarmos e de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. É tempo de agirmos e não deixarmos e ficarmos de braços cruzados e olhar as situações acontecendo e a gente dizer: puxa, a vida é assim mesmo, tudo é desse mesmo jeito. Não, a gente não vai se dar por satisfeito. A gente vai se levantar como igreja e vamos agora, como igreja, um exército vivo do Senhor, fazemos que as coisas aconteçam. E nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos,
para que a gente pudesse orar. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti. E nós escutamos, Pai, a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é a verdade. E nós queremos nela, Pai, plenamente, Senhor. E obrigado, Pai, porque nós fomos ungidos, porque o Teu Espírito habita dentro de nós e o Espírito Santo é a unção. E eu creio, Pai, plenamente, Pai, que os meus irmãos, eles vão, Pai, se levantar, Pai, porque eles não se dão por satisfeitos com tudo isso que está acontecendo. Mas nós somos uma voz profética nessa nação, Pai. Nós somos, Pai, um povo ungido que foi separado por Ti para anunciar as boas novas do Evangelho. E vidas e mais vidas serão transformadas através de nós. Porque, Pai, eu vejo uma grande multidão que se junta a nós, que não se deram por satisfeitos, mas que vivem da maneira a qual a Tua palavra nos diz. E obrigado, Pai, por isso. Porque o diabo não vai poder roubar essa semente. Porque essa Tua palavra, Pai, ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado, Pai. Porque o novo tempo já é chegado na nossa vida. E nós vamos, Pai, todos os dias glorificar o Teu nome por curas extraordinárias que irão acontecer. Porque, Pai, em vez de leitos cheios nos hospitais, nós vamos ver, Pai, pessoas cheias na Tua igreja. Em vez, Pai, de ver pessoas, Pai, cheias no cemitério, de pessoas sem vida, nós vamos ver pessoas vivas, espiritualmente e naturalmente na Tua igreja. Porque eu vejo, Pai, pessoas se levantando e levantando a sua voz e dizendo: eia, pare, porque aqui quem reina é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo, Pai, pessoas e mais pessoas, um grande exército, fazendo, Pai, um estardalhaço no inferno, Pai, porque eles não se deixaram ser convencidos por aquilo que o diabo estava tentando traduzir para eles, uma mentira em uma verdade. Porque as mentiras do diabo não têm vez, nem têm poder sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, por isso. Porque é um novo tempo, uma nova história. Um ano, Pai, que foi marcado como o ano de 2020. Um ano, Pai, onde houve uma grande recessão. E houve, Pai, também um vírus que parou esse planeta. Mas o ano de 2021, Pai, será conhecido aonde a Tua igreja se levantou e transformou a morte em vida, e transformou o caos em vitória, porque nós somos os Teus filhos, Pai. E obrigado, Pai, porque essa palavra nunca, jamais vai voltar vazia. Eu Te agradeço por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Assim é. Assim é. Então, se você está na tua casa, ou você está no carro, está nos assistindo, eu queria te dizer que o teu nome já está escrito no livro da vida, mas para que ele não seja tirado, é preciso que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E se você nunca fez a oração do novo nascimento, eu queria que você pudesse, nesse momento, fazer essa oração agora. Eu queria que você pudesse repetir essa oração, porque é crendo com o teu coração e confessando com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, que você vai poder estar no céu e morar junto com toda essa família que é a igreja por toda a eternidade. Um dia, um homem conhecedor da palavra chegou para Jesus e perguntou para ele: olha, como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Ele vai voltar de novo para o ventre da sua mãe? E Jesus disse para ele: não, o que é carne é carne, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E é necessário que o homem nasça de novo. E ele estava falando do nascimento espiritual. E é isso que você vai fazer agora.
Porque quando você fizer essa oração, você vai saber que os céus e toda a igreja vai estar em festa, porque você está se arrependendo de uma vida de pecado e vai estar nascendo de novo. Então, se você nunca nasceu de novo, nunca fez essa oração, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e repetisse junto comigo, tá certo? Eu vou orar agora. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje eu entendi a tua palavra e eu creio no meu coração que um dia tu enviasse o teu filho para morrer naquela cruz, mas que a cruz não conseguiu deter o meu Senhor, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive. E a partir de hoje eu aceito a Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, porque eu creio que nesse momento tu já me perdoasse de todos os pecados da minha vida. E hoje, agora, eu sou uma nova criatura. Muito obrigado. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Então eu queria que você soubesse que nesse momento há festas no céu pela tua vida, porque a tua vida foi completamente mudada. Mas eu também queria fazer um pedido até para você. Se você já é nascido de novo e ainda não aceitou, se você já é nascido de novo, mas ainda não tem o batismo com o Espírito Santo, eu queria que nesse momento, na tua casa, você pudesse receber esse batismo. Eu não vou aqui orar em outras línguas para não lhe induzir a você me imitar, mas eu quero te dizer que o batismo no Espírito Santo é um presente da parte de Deus, e presente não se faz por onde para poder receber, porque não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, né, a salvação você poderia adquirir sozinho, mas o batismo no Espírito Santo é um presente da parte de Deus para a tua vida. Então aquilo que você tanto desejou por tantos anos, que você agora, no nome de Jesus, receba o batismo no Espírito Santo e comece a falar em outras línguas no nome de Jesus. Como também eu queria falar com você que está enfermo, e eu ministrei essa palavra, e eu creio plenamente que não há distância no mundo espiritual, porque assim como Jesus falou com aquele centurião, aonde o centurião disse que um dos seus empregados estavam enfermos, e Jesus Cristo disse para ele que ia enviar uma palavra. O centurião falou para ele: envia uma palavra. E Jesus disse que nunca tinha visto fé como a fé daquele homem. Assim será essa noite, porque não há distância no mundo espiritual. E eu vou orar por você, e você vai ser curado onde você está. Então, enfermidade, eu falo por você, e eu determino no nome de Jesus que você deixe esse corpo, que você está ilegal nesse corpo, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para que Ele tenha vida e vida com abundância. Então, na autoridade que me é constituída, eu declaro que você saia agora, no nome de Jesus, e essa vida seja completamente livre, no poder e na autoridade do nome de Jesus. E Pai, eu te agradeço pela cura na vida desse meu irmão e dessa minha irmã, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Então que essa palavra ela possa ser vida na tua vida, e guarda essa palavra, que todos os dias você vai precisar dela.